Bom, então vamos começar a partir desse ponto aqui onde parou na aula passada, né, período regencial. Lembrando que regência é só um governo provisório, um governo que deveria passar, só revendo aqui rapidamente. Na aula passada a gente viu que a abdicação, certo, devido ao seu governo autoritário, vários foram motivos pela abdicação de Dom Pedro I, né? Então, como a gente falou aqui, uma palavrinha-chave para você entender esse período aqui é autoritarismo, tá? Governo autoritário, certo? É a primeira palavrinha-chave aí. A gente viu também a Confederação do Equador, foi quando aqueles estados do Nordeste se reuniram, né, contra o autoritarismo do Pedro I e tudo mais. A Guerra da Cisplatina, que foi uma guerra que não tinha motivo nenhum para o Brasil se envolver, certo? Ele acabou se envolvendo só, enfim, né, perdeu uma região que nem era para ele ter incorporado, mas incorporou ali sem motivos, acabou entrando em guerra com a Argentina também, enfim, teve que fazer um acordo e perdeu a região, né? Bom, além disso, o Dom João VI morreu lá em Portugal e o trono ficou vazio, o trono de Portugal ficou vazio. Nós tivemos também a Noite das Garrafadas, foi um momento aí de bastante violência entre os políticos da época que estavam sendo contrários ao governo do Pedro I, né? E tudo isso aqui fez com que ele abdicasse do trono lá em 31. Tá? Em 1831 ele abdica do trono, né? Abdicar é abandonar o trono, ele volta para Portugal e deixa o filho dele. Porém, o Pedro II, Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade, certo? Foi o que a gente comentou na aula passada. E esse foi o problema, porque, segundo a Constituição de 24, o imperador, no caso o rei, o descendente, só poderia assumir o trono com 18 anos de idade, certo? E aí, obviamente, ele só tinha 5 anos de idade, por lei teria que esperar aí vários anos até ele completar 18 anos, certo? Bom, então foi instaurado, né, o período regencial, né, uma regência segundo a Constituição de 24. Lembrando que essas medidas aqui que foram tomadas foram baseadas na Constituição de 24, certo? Então, segundo ela, no caso a regência seria composta por 3 membros, tá? É o que a gente chama de regência trina, certo? E como eu falei para vocês, está aqui composta por 3 membros e como eu falei para vocês, seria uma regência trina provisória, tá? Então, inicialmente foi chamada regência trina provisória, certo? No caso, essa regência que se formou, essas 3 pessoas que formaram o governo inicialmente, não era para elas ficarem muito tempo, era para elas ficarem se revezando, tá? Era trina provisória, regência, governo provisório. Trina vem de 3, tá? Bom, isso acabou não dando muito certo, né? Então, em 35 aqui, foi nomeada a regência trina permanente, tá? Então, decidiram deixar, ao invés de ser provisória, passou a ser permanente, né? No caso, até o Dom Pedro II ter idade suficiente para assumir o trono. Tá, nessa época aqui em 31 ainda foi criada a Guarda Nacional, tá? Foi criada a Guarda Nacional, é importante lembrar disso. Lembrando que a Guarda Nacional é tipo um exército, certo? Até então existia um exército, mas baseado no voluntariado, tá? Então quando tinha alguma guerra, tipo a Guerra da Cisplatina mesmo, os caras se voluntariavam, eram obrigados a ir, tá? Agora não, agora se formaram mesmo um exército fixo, certo? Desse ponto aqui, gente, do período regencial, tá? Do todo o período regencial, a parte mais importante aqui que a gente deve destacar foi o chamado Ato Adicional de 1834. Tá? Esse aqui foi o ponto mais importante, tá? No caso aqui do assunto como um todo, tá? Desse período como um todo, foi criado o chamado Ato Adicional, certo? E por que o Ato Adicional foi importante? Bom, primeiro, criava assembleias legislativas, tá? Provinciais, como eu falei para vocês, na época não existia Estado, tá? Esse conceito, esse termo Estado não existia, tá? O que existia era províncias, certo? Então foi criado várias assembleias legislativas, né? No caso as provinciais aí. Deixa eu ver aqui, ó. Descentralizando de certa forma o poder. Lembre-se que o Pedro I tinha todo o poder nas mãos e agora não. Agora o poder foi descentralizado, ou seja, foi separado, certo? Por isso que foi instituída aqui a outra mudança. A gente já viu aqui 2 mudanças, né? Inicialmente era a regência trina provisória, não deu certo.
criaram depois a regência trina permanente. Não deu certo. E agora eles vão criar a chamada regência trina una. Aliás, foi trocado, perdão aqui, foi trocado pela chamada regência una. Tá? Foi trocado pela regência una. Certo? Está aqui, ó. Tá? Então, de todas as medidas do ato adicional, eu poderia até dizer que a mais importante foi essa, tá? A regência una. Então, passou a ser agora uma pessoa só, tá? Como eu falei para vocês, tem outra metáfora bem interessante de um artigo que eu li na faculdade, inclusive na mesma época que eu li aquele sobre peças de um mosaico, tá? Tem outro artigo histórico também que eu li, bem interessante, que ele traz uma metáfora muito boa para esse período regencial, tá? O nome do artigo era Laboratório da Nação, tá? E o que é que você faz no laboratório? Você cria experiências, tá? Você faz experiências, certo? Então, Laboratório da Nação foi uma metáfora que o historiador utilizou para estudar esse período, tá? Então, como eu falei, no laboratório você faz experiências. Foi a mesma coisa aqui, gente. No período regencial, né, no caso lembrando que o período regencial vai de 31 até 40, tá? Então são 9 anos de período regencial, certo? Vai até 1840. Então, esses 9 anos aí foram 9 anos de tentativas. Você vai ver de tudo nesse período aqui. Tá? Tentaram primeiro, como já começou mudando, né? Como já falei para vocês aqui. Tentaram colocar regência provisória. Regência trina provisória. Deu errado. Regência trina permanente. Deu errado. Regência una. Deu errado. Criaram as assembleias legislativas. No caso, criaram aqui, né, descentralizado o poder. Ou seja, para cada província ser autônoma. Tá? Deu errado. Tá? Bom, então quando eu estava falando aqui sobre essa questão da metáfora do laboratório da nação, tá? Esse é o título do texto. Quem quiser escrever aí como um adendo, como uma palavra-chave, tá? Eu particularmente utilizei bastante até hoje eu utilizo bastante esse termo, tá? Quando eu lembro de período regencial, eu já me lembro logo dessa metáfora, tá? Laboratório da nação, certo? Então era um laboratório, né? Um período que estava fazendo ali várias experiências para tentar formar uma nação brasileira. Como eu falei para vocês, não existia esse pensamento de nacionalidade. Tá? Um pensamento eu sou brasileiro. Tá? Não existia isso. O que existia era o pensamento de que eu sou português de Portugal ou português do Brasil. Certo? Bom, vamos avançar aqui então um pouquinho mais. Grupos políticos. Tá? Então, o Brasil também foi marcado, né, nessa época aqui por vários grupos políticos. Tá? Começaram a surgir aí. O primeiro deles foram os restauradores. Tá? Como o nome já está dizendo tudo, pessoal. Restauradores vem de restaurar. Tá? Não tem nem o que falar isso aqui. Restauradores vem de restaurar. Tá? Ou também era conhecido como caramurus. Certo? E quem eram esses camaradas aqui? Como o nome já está dizendo tudo, pessoal, aqui, restauradores, queriam restaurar aquele governo do Pedro I. Tá? Então era um grupo aí que lutava pela monarquia, pela volta da monarquia. Certo? Pelo retorno do governo monárquico. Porque agora, como eu falei para vocês, estávamos na regência. Tá? Então, nós vamos ter também aqui os moderados, tá? Moderados, que era formado pelos ricos proprietários de terra, pelos fazendeiros, tá? Os proprietários. Estavam a favor da monarquia também, tá? Daquele sistema lá do Pedro I também. Nós temos aqui os chamados exaltados, que eles defendiam uma reforma, tá? Defendiam uma reforma poderosa aí, certo? E também, obviamente, eles também estavam defendendo aí o fim do poder moderador. Lembrando que isso aqui não precisa decorar nada disso, tá? Não tem... Isso aqui é só para vocês saberem, tá? E o que é que acontece? Desses grupos todos aqui, pessoal, o que importa para vocês, tá? O que importa para vocês é o seguinte, esses camaradas aqui, tá? Os moderados. Porque dentro dos moderados, eles eram a maioria, eram os que tinham mais poder na sociedade, até porque se você observar bem aqui, eles eram os grandes proprietários de terra, tá? Os grandes fazendeiros, certo? E esses camaradas aqui, eles vão se dividir em dois grupos, tá? Eles vão se dividir em dois grupos. Eles vão se dividir em progressistas, tá? São chamados liberais progressistas, e eles também vão se dividir em conservadores, tá? Conservadores. São chamados regressistas. Gente,
só pelos nomes já dá para entender, né? Liberais progressistas, queriam o progresso do Brasil. Então, esses camaradas aqui já lutavam ali mais ou menos pelo fim da escravidão, já lutavam ali pela industrialização do Brasil, para trazer indústrias para o Brasil, certo? E os conservadores, o nome já está dizendo tudo também, queriam conservar, ou seja, regressar, por isso o nome regressistas, tá? Para aquele governo anterior. Tá? Bom, porém, isso aqui eu acho que é meio óbvio, tá? Também, qualquer ser humano que usa o cérebro um pouquinho que seja, já vai perceber. Se é um grupo, pessoal, formado por grandes proprietários de terras, obviamente, eles defendiam, tá? Então, ambos defendiam aqui os direitos, né? No caso aí, defendiam os interesses, tá? Dos proprietários rurais, tá? Isso aqui é meio que óbvio, tá? Se os moderados, no caso desses dois grupos aqui, que eram os mais importantes, tá? Os progressistas e os regressistas, tá? No caso, liberais e conservadores. Tá? Se eles eram proprietários de terra, obviamente eles vão defender os interesses dos proprietários de terra. Tá? Então, percebam, gente, aqui. Você vai ver que o período regencial ele é muito confuso, ele é muito conturbado. Tá? Ele é muito zoado. Por isso, eu acho maravilhosa essa teoria, essa metáfora, né, do laboratório da nação. Certo? Porque no laboratório você testa um monte de coisa e tem que dar muito errado antes de dar certo. Um cara que testa uma vacina, ele vai ter milhares de tentativas que vai dar errado até uma dar certo. Tá? Então, o período regencial brasileiro foi isso. Foi um laboratório. Tá? Onde eles tentaram aí implementar tudo que foi coisa e praticamente nada deu certo. Eu até diria que nada, literalmente, 100% não deu certo. Nada do que eles tentaram vai dar certo. Tá? Vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Nós temos aqui as revoltas regenciais. Tá? Eu ainda vou pensar, cara. Eu tô pensando aí. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, eu vou ver essa questão do seminário. Tá? Se não tiver o seminário, eu mesmo explico para vocês as 4 revoltas, tá? As 4 grandes revoltas que envolvem o período regencial. Né? Como eu falei para vocês, é um período muito conturbado, tá? Um período muito zoado, muito conflituoso. E, obviamente, no período desse, não é de se estranhar que tenham grandes revoltas, tá? 4 grandes revoltas. Cabanagem, Sabinada, Balaiada e Guerra dos Farrapos. São 4 revoltas bem interessantes, cada um a seu modo, cada uma a seu... Né, tinha seus objetivos específicos, mas a grande maioria lutava por melhorias. Tá? Lutava aí por direitos, contra a miséria e principalmente contra... ok, tinha até esquecido, né? Nem acabei nem lendo. Olha aqui, gente, o último parágrafo, tá? O último parágrafo define bem o que seriam essas 4 revoltas. Tá? Então, a maior parte das revoltas foram sufocadas pelas forças do governo, no caso imperial português, com exceção da Guerra dos Farrapos, que terminou mediante uma negociação. Tá? Então, todas as outras foram reprimidas. Tá? Todas as outras foram reprimidas duramente, né, com o assassinato dos líderes. Alguns foram presos, alguns foram utilizados como exemplo, tá? Como sabe muito bem o que é o exemplo, né? Chega lá, matar o cara, esquartejar e espalhar os pedaços do cara na cidade todinha, né? Foi o que aconteceu lá com Tiradentes, né? A gente já comentou sobre isso, né? Foi exatamente o que aconteceu com Tiradentes. O cara foi enforcado, esquartejado e depois espalharam os pedaços dele em tudo que era canto para mostrar, para ser tipo um lembrete, né? Tipo assim, olha aí o que é que acontece com quem vai contra o governo português, tá? Então é basicamente isso, certo? Então depois eu vou analisar direitinho. Mas aqui eu tenho uma tabela, quem quiser tirar print dessa tabela pode tirar. Tá? Aliás, pessoal, aqui nesse slide não está completo, tá? Aqui tem 4, mas nós temos uma a mais aqui, que ela é mega, ultra, hiper importante, tá? Que na minha opinião é a que eu mais me interesso, que é a revolta dos malês. Tá? Foi a revolta dos malês, tá? Que é uma revolta aí liderada por escravos, tá? De origem africana. Tá? Eu acho que é porque eu gosto muito de saber muito bem disso, né? Eu já pratiquei. Eu sou graduado na capoeira, eu estudo há muitos anos sobre a cultura africana e eu sou fascinado por ela e isso não é novidade para ninguém, né? Bom, então estão aí as 5 grandes revoltas que aconteceram: a cabanagem, a balaiada, revolta dos malês, a sabinada e a guerra dos farrapos, certo? Então eu vou deixar para explicar elas na próxima aula, tá? Na terça-feira da semana que vem, na próxima aula eu vou explicar essas 4, certo? Eu gosto de explicar alguns detalhes, eu vou pensar se eu faço seminário ou não, mas provavelmente eu mesmo vou explicar. Bom,
Ah, não, pessoal. Então, deixa eu ver aqui. Não, não vou explicar na verdade agora não. Então vamos lá. Vamos explicar aqui rapidinho. Nós temos um certo tempo ainda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário. Tá, dá para explicar. Bom, então, vamos lá. Então, a revolta, a primeira de todas aí, nós temos a cabanagem. Vai durar de 35 a 40, 5 anos aí de revolta, tá? O local foi lá no Grão-Pará, ou seja, no norte do Brasil, certo? Quais eram as reivindicações? Separação da província em relação ao poder central. Então, o Grão-Pará, né, a cabanagem, né, os cabanos, como eles eram chamados, tá, os cabanos, eles foram uma revolta que eles lutavam por melhorias, contra a miséria e tudo mais, e principalmente para se separar do governo português. Tá? Vai ser muito comum, gente, esse tipo de revolta, certo? Porque a ideia era você conseguir se separar para ver se você conseguia ter uma vida melhor. Porque viver dependente da coroa portuguesa, meu irmão, era você pedir para passar fome, tá? Era você pedir para passar fome. Então era terrível isso aí, certo? As consequências dessa revolta, a revolta foi esmagada, como eu falei para vocês, né? E quase metade da população da província morreu devido aos combates. Né? Então foi uma revolta assim que o governo português massacrou, até porque os cabanos, vamos combinar, né? Eram camponeses, né, ali, fazendeiros, né, sertanejos, aliás, né? Sertanejos ali, e utilizavam armas ultrapassadas, tinham poucas balas, né? Contra o exército português, né? Então não tem nem comparação, tá? A segunda, a balaiada, vai durar 38 a 41, vai ocorrer lá no Maranhão, né? Eles reivindicavam a extinção da Guarda Nacional, né? E as camadas populares também se mostravam insatisfeitas com a desigualdade social, aquilo que eu falei para vocês, né? A miséria era muito grande, né? Então, ou existia aqueles fazendeiros muito ricos e a população morrendo de fome, né? Ou não tinha sistema, tá? O sistema no Brasil era esse, certo? Então, mais uma vez, não é nenhuma dúvida aqui, foi esmagada pelas tropas imperiais, tá? A terceira, que é a minha preferida, é a Revolta dos Malês, tá? De 35, ocorreu lá no Salvador, na Bahia, certo? Liberada por escravos de origem africana e, obviamente, foi uma revolta aí contra a escravidão, contra o sistema de escravidão. Lembrando que aqui, gente, nós estamos aqui no período regencial, né, de 31 a 40, cara, foi o grande auge da nossa escravidão no Brasil. Tá? Foi o período que mais chegaram escravos aqui no Brasil. Tem um porto muito conhecido em Pernambuco chamado Porto de Galinhas. Eu acho que alguém aqui já ouviu falar, né, em algum lugar, em novela, em filme, sei lá, em jornais. Né? É um porto bem famoso aqui do Brasil, tá? O famoso Porto de Galinhas, certo? Fica ali em Pernambuco, tá no litoral pernambucano. Por que ele recebeu esse nome de Porto de Galinhas? Ele era um porto clandestino de escravos, pessoal. Só que o que, é que acontece? Nessa época, vai começar a ser criada ali algumas leis contra a escravidão, tá? Contra a escravidão. Já tinha algumas leis inglesas aí contra a escravidão. Então, se algum navio fosse pego transportando escravos, ele seria preso e os escravos mandados de volta para a África, tá? Então, qual foi a ideia dos traficantes? Né? Eles pegavam aí pegavam os navios, criavam compartimentos secretos embaixo, na parte de baixo do navio, criavam diversos compartimentos ali e enchiam de escravos. E na parte média e na parte de cima do navio, eles enchiam de galinha, de viveiros com galinhas. Tá? Então, quando eles chegavam no porto, né, se por acaso tivesse fiscalização inglesa ali contra a escravidão, eles iam fiscalizar o navio e já encontravam o quê? Um monte de galinha. E transportar Você galinha já não era falou sobre proibido. isso. Isso, exatamente. Né? Então, Porto de Galinhas por isso, tá? Bom, então esses escravos, né, revolta dos... um detalhezinho, tá? Ele leva o nome de revolta dos malês, tá? Essa palavrinha malês aqui era uma etnia africana, tá? Era uma etnia africana, certo? E aqui no Brasil, tá? Na verdade, gente, só um detalhe, viu? Lá na África, eles não eram chamados de malês. Tá? Lá na África, eles eram chamados de alçás. Tá? Era o povo, a civilização alçá, tá? Povo alçás. Certo? Mas por que aqui no Brasil ficou conhecido como malês? Porque esse nome malês vem da palavra, né? Vamos dizer assim, seria um termo popular, né? Que se popularizou, que surgiu do termo malei. Tá? Eu vou até mandar aqui no chat, para quem não entendeu bem. Tá? Tá? Malês
vem do conceito do termo má lei. Mandei para todo mundo ver no chat, tá? Má lei. Ou seja, uma lei ruim, uma lei do mal. Certo? E o que era essa lei do mal? Gente, os povos alçás fica na região, eles moravam, né? Eles viviam ali naquela região que hoje em dia é o Marrocos. Então era uma região já islamizada, com a religião islâmica, muçulmana, certo? Então, quando eles vieram de lá para cá, eles vieram com toda essa cultura deles, tá? Eles vieram com essa cultura deles da religião islâmica, certo? Da religião muçulmana. E aqui, obviamente, você sabe muito bem que aqui era católico, né? E sabe muito bem que católico, principalmente nessa época, não aceita nada que vem de fora, por mais que você prove, ou mostre que não tem mal nenhum na outra religião ou na cultura. Mas, enfim. Né? Então, na época, era bem pior, tá? Então, eles vieram para cá e levaram o nome de Malês, tá? Porque vinha de Malê, lei do mal, lei ruim, que era essa lei islâmica, certo? Só para contextualizar vocês aí. E, mais uma vez, não é novidade para ninguém, foi esmagada sob violenta repressão. Então, isso não é novidade para ninguém, né? Bom, a próxima que nós temos aí é a Sabinada. Tá? Eram chamados Sabinos. Tá? E eles lutavam aí, né, pelo fim do despotismo do poder central, no caso, contra o autoritarismo, tá? Separação da província, mais uma vez aí, né, levar a acontecer na Bahia também, né? Até a maioridade de Dom Pedro II, no caso, tá? Então eles lutavam, era assim, uma revolta que lutava para que eles ficassem independentes até o Dom Pedro ficar adulto, tá? Até ele assumir. Certo? E por último, a Guerra dos Farrapos, que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul, tá? Então eles lutavam aí, né, as reivindicações dele, proteção do governo central, os produtos dos fazendeiros da província, especialmente o charque, tá? Até hoje, o Rio Grande do Sul, ele é conhecido como a elite do cortume, tá? A elite do couro, certo? Então eles faziam o abate do animal ali, do boi, do gado, né? Trabalhavam com a exportação e a venda de charque e do couro, certo? Então, basicamente, os farrapos, né, que eram esses grandes produtores, grandes proprietários, eles queriam proteção, tá? Então, quais foram as consequências? 10 anos de independência gaúcha foram encerrados com a anistia, tá, aos rebeldes. Então, obviamente, ela foi reprimida também pelo exército brasileiro. Alguns foram presos, né, chamado preso político, tá? E só depois de 10 anos que eles conseguiram a sua anistia, tá? A sua libertação. Certo? Então, na próxima aula, nós já vamos encerrar esse momento aqui, no chamado golpe da maioridade. Essa parte aqui é mega, ultra, super importante para vocês entenderem como foi, tá? Como foi que começou-se aí, de fato, o segundo reinado. Como foi que o Dom Pedro I assumiu o trono. Tá? E aí vocês vão ver, mais uma vez, aquele negócio que é mais do mesmo no Brasil. Né? Vocês vão ver aí mais do mesmo, corrupção e os políticos passando por cima da Constituição do jeito que eles bem entendem, sem se importar com a lei e muito menos com o povo. Tá? Então vai ficar para a próxima aula o chamado golpe da maioridade. Certo? Então, basicamente, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula a partir desse ponto.